Olá, tudo bem com vocês? Hoje vamos para mais uma videoaula, aula de História, onde a gente vai aprender uma data muito importante, que é a independência do Brasil. Então, preparem-se aí que eu vou contar uma história para vocês. Esse aqui é Pedro Álvares Cabral, no dia em que ele descobriu o Brasil. Então, desde que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil em 1500, o Brasil é colônia de Portugal, ou seja, ele pertencia a Portugal, que era outro país. Por quê? Porque Pedro Álvares Cabral era português. Ele era o navegador que veio de Portugal e descobriu o Brasil, lá em 1500. Então, o Brasil era colônia de Portugal. Em 1800, o rei de Portugal e toda a sua família navegaram para o Brasil e eles vieram morar aqui no Brasil. Só que o tempo passou, enquanto isso o Brasil era colônia de Portugal. Só que o tempo passou e aí o rei, que é esse aqui, Dom João, decidiu voltar para Portugal com toda a sua família. Só que ele deixou o seu filho, Dom Pedro I, ele deixou o seu filho Dom Pedro I no Brasil como príncipe regente. Só que aí, Dom Pedro, que continuou vivendo no Brasil, ficou aqui sendo o líder. Mas teve um dia que a família real decidiu, quando eles voltaram para o Brasil, eles decidiram que o Brasil continuaria sendo colônia de Portugal. Eles queriam isso quando eles voltaram. Só que a essa altura, Dom Pedro não queria não. Ele queria que o Brasil fosse independente. Ele queria que o Brasil fosse livre e não pertencesse mais a Portugal. Foi um dia, no dia 7 de setembro de 1822, que ele decidiu que o Brasil não seria mais colônia de Portugal e que o Brasil seria livre. Então, lá nas margens do rio Ipiranga, segurando sua espada, Dom Pedro proclamou: independência ou morte? Então, foi assim que o Brasil ficou livre e passou a ser um país independente. Não dependia mais de Portugal, não era mais colônia do Portugal, certo? Então, essa é a história da independência do Brasil, como eu contei para vocês. Eu contei essa história porque a independência do Brasil é comemorada todo dia 7 de setembro. E o 7 de setembro está chegando aí. Então, para que você já saiba, para que vocês entendam essa comemoração, eu estou contando essa história para vocês. E para que vocês também realizem a atividade que eu mandei aí para vocês, uma atividade xerocopiada sobre a independência do Brasil, onde vocês vão aprender a escrever uma palavrinha nova. Vocês vão ver lá. Mamãe vai ler para vocês. Não vou dizer aqui, que é para deixar um mistério. Então, um beijo, até a próxima aula e tchau, tchau.